Dentro dessa sequência sobre eleições 2016, nós conversamos com o deputado estadual Luiz Fernando Machado, pré-candidato ou candidato à Prefeitura de Jundiaí. Luiz, você tem uma carreira construída aqui em Jundiaí politicamente. O que você já fez em Jundiaí como político? Bom, Samuel, eu inicio a minha entrevista agradecendo o Jundiaí Notícias pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Eu tenho uma carreira política desenvolvida desde o ambiente universitário. Eu iniciei a minha caminhada e a minha trajetória de política para a comunidade dentro do Centro Universitário Padre Anchieta, onde eu fui dirigente estudantil, presidente do Conselho Municipal da Juventude, já à época em um convite feito pelo ex-prefeito Miguel Haddad para que eu pudesse coordenar as políticas públicas voltadas a jovens na cidade. Na sequência, me elejo vereador, fui presidente da Câmara Municipal, fui vice-prefeito. Após a vice-prefeitura, fui deputado federal e atualmente sou deputado estadual. Então, tenho uma carreira política construída com base não só na política partidária, mas na política comunitária também, enquanto dirigente estudantil. Vida pessoal, você é casado, né? Sou casado. Tem filhos? Isso, sou casado com a Vanessa Machado, tenho 2 filhos, o Lucas e o Gabriel. Nós estamos casados já há 9 anos, namoramos desde 2002. Então temos aí uma longa trajetória construída juntos, uma família que me ajuda muito, uma esposa muito presente e os meus filhos crescendo e também já participando das atividades do pai. Como deputado federal, você participou de algumas comissões lá em Brasília. Participei de comissões importantes no cenário nacional, a Comissão de Constituição e Justiça, logo no início do meu mandato, depois a Comissão de Minas e Energia, comissão inclusive responsável por poder fazer inicialmente todas as investigações do caso hoje conhecido como Petrolão. Eu já tinha conhecimento dos fatos desde que estava em Brasília, exatamente porque atuei na comissão que é diretamente ligada ao setor de óleo e gás no país, que é exatamente a Comissão de Minas e Energia, e também a Comissão de Fiscalização e Controle. Nós fazíamos todas as fiscalizações dos contratos e recursos utilizados em nível federal. E naquela época já constatávamos que a presidente Dilma Rousseff não tinha a menor condição de presidir o Brasil. Como deputado estadual, também você está em algumas comissões. Quais seriam? Sim, estou na Comissão de Segurança Pública, sou membro titular efetivo da Comissão de Segurança Pública desde o início do meu mandato. Também da Comissão de Saúde, Comissão de Educação, essas duas pedindo esse ano o afastamento em razão de um cargo que assumi na liderança do governo. O governador Geraldo Alckmin me convidou para liderar o governo na Assembleia Legislativa juntamente com o Cauê Macris. Então o Cauê lidera, eu sou vice-líder do governo na Assembleia Legislativa e também vice-presidente da Comissão de Ética. Eu atuo na Comissão de Ética do Estado de São Paulo, na condição de vice-presidente. O presidente, inclusive, é o deputado Coronel Camilo, o Camilo que foi comandante da Polícia Militar durante alguns anos aqui no estado de São Paulo. Nós fazemos juntos o acompanhamento de todas as ações ligadas à ética na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Bom, agora voltando para Jundiaí. Como pré-candidato ou candidato, você tem uma noção do que pretende para a cidade. E parece que você tem um grupo trabalhando aí para isso. O que seria isso? Anselmo, nós fizemos um grupo de gestão de plano de governo. Nós temos uma experiência política na cidade e essa experiência não está sendo construída nos últimos meses. Essa trajetória foi construída nos últimos anos. Então, desde quando estou no cenário da política municipal, eu venho absorvendo conhecimento dos bairros, das demandas locais, das entidades, dos segmentos, enfim. E hoje nós estamos consolidando isso em um plano de governo, que é coordenado pelo José Antônio Parimoski, que hoje é subsecretário de Planejamento do Estado de São Paulo, e fazemos através de câmaras técnicas, estudos aprofundados de cada uma das áreas que nós entendemos serem sensíveis hoje a demandas do setor público. Então nós vamos atuar junto a esse grupo de plano de governo com o objetivo de poder exatamente consolidar toda essa experiência construída ao longo dos anos e as demandas que são mais emergenciais e que nós pretendemos executar logo no início de governo. Seu entender, quais seriam as principais áreas? Você falou que é um todo, mas quais seriam as principais áreas? Anselmo, é muito interessante que a gente entenda qual é o conceito que o prefeito quer estabelecer para a cidade. E eu tenho a concepção muito clara de que a prefeitura é uma grande prestadora de serviço. A prefeitura não é uma grande construtora, ela é uma grande prestadora de serviço.
E prestar serviço significa unificar o setor de saúde, o setor da educação, o setor do esporte, o setor, por exemplo, da segurança pública. Nós entendemos a prefeitura como um sistema. Então, nada pode funcionar isoladamente ou em ilhas. Nós precisamos fazer com que o sistema da prefeitura ofereça melhores serviços. E nesse conceito, nesse ponto, nós montamos eixos de trabalho voltados a exatamente a nossa concepção, que é um plano de saúde que ofereça ao cidadão da cidade um melhor serviço, desde a unidade básica de saúde, passando pelos hospitais que são tidos como secundários dentro desse processo, até os hospitais terciários, hospitais de alta complexidade, como por exemplo o São Vicente. Então o serviço de saúde precisa melhorar e muito na cidade. A parte do esporte, a mesma coisa. Nós temos alguns centros esportivos, são cerca de 20 centros esportivos na cidade, e esses centros esportivos precisam funcionar associados ao sistema de saúde, porque ali se faz o que nós entendemos que é o melhor que o município pode fazer, que é a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Associado à educação, porque próximo de uma unidade básica de saúde, próximo de uma escola, você tem próximo de um centro esportivo, você tem também proximidade com escolas. Então é poder promover essa integração. O sistema educacional, o sistema de esporte, o sistema de saúde precisam funcionar como um sistema, como algo que se integre. E a segurança pública que está composta dentro desses pontos. E aí nós temos uma concepção muito clara que é necessário imediatamente retomar o programa Anjo da Guarda aqui nas escolas. E um último ponto, Anselmo, se você me permite, é exatamente a preocupação que nós temos hoje com a manutenção das empresas e a manutenção dos empregos na cidade. Eu nunca andei em Jundiaí, depois de muitos anos de trajetória política, para entender as pessoas tão preocupadas com a manutenção do seu emprego e aquelas que não estão empregadas, Anselmo, tão desesperadas em busca de um emprego. E nesse momento, a Prefeitura deve necessariamente montar um plano de ação que envolva exatamente a manutenção dessas empresas e a manutenção desses empregos. Lembrando que quem pede um emprego, por muitas vezes na indústria, que tem ali, por exemplo, o benefício do plano de saúde, ele se recorre ao poder público quando há essa necessidade. Então a nossa preocupação é manter as empresas para manter os empregos e assim nós podemos equacionar melhor a vida de quem usa o serviço público na cidade. O senhor falou que tem um grupo aí e falou das câmaras técnicas. Quantas câmaras são e mais ou menos quantas pessoas envolvidas? Nós temos em média 20 grupos de trabalho, mas como a gente está unificando os setores, como disse aqui, como educação, saúde, esporte, hoje cada uma dessas 20 câmaras tem cerca de 40, 50 pessoas trabalhando. Então, a grosso modo, seriam cerca de 500 pessoas trabalhando hoje na execução e na construção de um modelo que seja um modelo prestador de serviço da cidade e um modelo que pense o futuro da cidade, com novas tecnologias, com investimentos em inovação, com investimentos em tecnologia. O poder público, Anselmo, eu tenho brincado com o nosso grupo, que ele precisa ser como a sociedade. E hoje a sociedade é digital, por um poder público analógico. Então nós precisamos encontrar essa sintonia. Se nós temos hoje uma sociedade digital voltada a novas tecnologias, a inovação, a qualificação no serviço público, nós devemos necessariamente fazer com que o serviço público também seja dessa forma. Então nós montamos uma plataforma de trabalho e nessa plataforma é o desenvolvimento de novas tecnologias com vista o futuro, com vista exatamente a poder colocar a prefeitura no mesma sintonia do poder executivo, ou seja, de modo digital. Quantos partidos estão coligados ao PSDB nessa eleição? Ainda em fase de construção das últimas coligações, hoje o PSDB tem 8 partidos alinhados. Seriam 9 no total. E é importante não dizer do alinhamento dos partidos, mas da qualidade dos partidos políticos. Eu posso garantir aqui à nossa audiência que dos 12 maiores partidos do Brasil, pelo menos 6 estarão na nossa coligação, que estrategicamente faz toda a diferença, porque com a nova legislação, o tempo de rádio e o tempo de exposição numa provável campanha de televisão em Jundiaí, você conta só o tempo dos 6 maiores partidos, você já não conta mais como antigamente o volume total da coligação. Então, em termos estratégicos, em termos qualitativos, hoje eu posso garantir que os melhores e maiores partidos políticos de Jundiaí estarão conosco. Ok. Esse foi o deputado estadual Luiz Fernando Machado,
do PSDB, pré-candidato ou candidato à Prefeitura de Jundiaí em outubro deste ano.